Olá, meu nome é Dr. Thiago Ferraz, eu sou CSO da Gauss Health e esse vai ser um vídeo bem autoral, bem artesanal, mas talvez bem ilustrativo, para a gente tentar até elucidar um pouco os pontos de como se desenha a Gauss, para quando a gente está conversando e falando com os nossos amigos, nossos pares a respeito. Acho que é lugar comum quando a gente muito se fala por aí sobre os dados serem o novo petróleo ou coisas similares. E sim, eu acho que os dados sempre foram petróleo, porque é com os dados que a gente constrói boa parte do que a gente aprende no mundo e na ciência. E com a Gauss não foi diferente. Eu acho que durante a minha vivência clínica e toda a história, todo o background que eu tive em relação a trabalhar com pesquisa clínica e trabalhar com grande faturação de diversos dados, especialmente dados em saúde, eu comecei a ver o quanto que a gente, desde o começo da faculdade de medicina, a gente vai aprendendo a lidar e acostumar com os dados e com isso a gente caracterizar melhor, cada vez mais, como é o paciente, como as doenças se comportam, como a saúde se comporta e quais os planejamentos que a gente pode fazer até o fim da vida. E com isso, com toda essa transição, eu fui crescendo, entendendo e apreciando coletar e colecionar esses dados, né? E não demorou muito para que a Gauss tomasse um corpo, para que a ideia da Gauss funcionasse. Ou seja, a Gauss, que acaba vindo do nome do príncipe dos matemáticos, né, Carl Friedrich Gauss, e aquela curva ampla que a gente vai colocando todo mundo, faz uma distribuição normal daquilo, eu resolvi tentar reduzir essa curva, tentar criar uma curva gaussiana exclusiva para cada paciente. Mas para isso eu precisava de uma quantidade enorme de dados. Os dados em medicina podem vir de diversas fontes, da anamnese com um médico ou com um profissional da saúde que ele está passando, até ectoscopia, análise de antropométricas, né, circunferências corporais, por exemplo, peso, altura, envergadura, exames laboratoriais de imagem, genéticos. O uso dos wearables hoje tem sido uma grande fonte de dados, diretas ou indiretas para a gente. A ectoscopia, então assim, são uma seleta de dados enormes. E com eles a gente conseguia depurar e pensar em estratégias e tratamentos que classificassem como precisos ou como exclusivos para cada paciente. E eu sempre fiquei buscando como trabalhar tudo isso. A tecnologia veio ao encontro de tudo e agora a gente tem esse potencial para organizar, reunir esses dados, cruzar esses dados de maneira efetiva. O profissional da saúde vai ter uma capacidade enorme de fazer análises cada vez mais profundas, cada vez mais diretas sobre esses dados e com isso a gente transportar para a qualidade de vida e saúde de cada um, fazendo algo ultra personalizado, uma coisa com uma precisão inacreditável. Porque se eu consigo cruzar todos esses dados, seria como se eu pudesse pintar um quadro de uma pessoa, onde cada dado vai representar uma cor. Se eu tenho duas cores para desenhar, que é a complexidade daquele ser humano, daquela pessoa, eu vou ter um quadro legal, mas não um quadro incrível. Agora, imagina a gente ter a sorte de todas as cores disponíveis a nosso favor. E como que a gente pode desenhar aquela pessoa, como que a gente pode organizar essas cores e representar a saúde daquela pessoa. Eu acho que essa é a ideia central da Gauss. Reunir a maior quantidade maciça de dados, entregar nas mãos dos profissionais da saúde e desenhar como que essa pessoa pode se parecer, como ela pode seguir, que rumos a saúde dela pode representar. E a gente tem um entendimento inacreditável da saúde, como a gente nunca teve antes. Então, eu acho que eu queria exemplificar como essa empresa está sendo moldada, como essa empresa está sendo fundamentada, e sem dúvida nenhuma, os dados é o coração dessa empresa, assessorando e criando uma ferramenta inacreditável para a mão dos profissionais da saúde. E claro, um lucro, uma recompensa gigantesca para cada paciente e para a saúde que eles representam. Obrigado.